Olá pessoal, hoje vamos falar dos protozoários. Sim, são micro-organismos, são organismos eucariontes, unicelulares, que se assemelham muito a uma célula animal, daí o nome protozoário, como se fossem animais primitivos. Existem até classificações que trabalham os protozoários dentro do reino animal com um filo à parte, o filo protozoa, ok? Mas no ensino médio, eles são classificados no reino protista, que é um reino totalmente louco, é um reino polifilético, onde você coloca algas, mixomicetos e os próprios protozoários dentro deles são organismos que não se falam, são organismos que não têm a mesma origem, são organismos que não têm características, muitas características em comum. Então, inclusive, esse reino já foi abolido, mas a gente ainda estuda no ensino médio por esse reino. Então, esse negócio de classificação é uma coisa complicada, e a classificação dos protozoários vai ter uma diversidade grande dependendo do autor. Então nós vamos usar a classificação, digamos, mais comum, as que é mais usada para vestibular, que é o que nos interessa ao fim. Tá? Então, são organismos eucariontes, unicelulares e heterotróficos. Beleza? Eles são divididos em quatro filos, se eu considerar o reino protista, quatro filos de acordo com sua estrutura de locomoção. São eles risópode ou sarcodina, que são os que se locomovem através de pseudópodes, ciliófora ou ciliata, que são os que se locomovem através de cílios, mastigófora ou flagelata, mastigo significa flagelo, são os que se locomovem obviamente por flagelo, e esporozoa apicomplexa são aqueles que não têm estrutura de locomoção ou ainda se locomovem através de contrações celulares, o complexo apical. Eu dividi essa aula, na verdade, em três. São três aulas. A primeira delas, nós vamos trabalhar justamente essa parte de classificação e os dois primeiros grupos, o risópoda e o ciliófora. Depois vamos ter uma aula só sobre mastigófora, só sobre flagelados, porque é onde vai estar a maioria das doenças que nós estudamos que são causadas por protozoários, e uma aula fechando só sobre o esporozoa, o apicomplexa, que também tem doenças bem importantes para o nosso estudo. Beleza? Então vamos começar. Vamos começar falando sobre os risópodes, aqueles que se locomovem através de pseudópodes. Aqui você tem muitos que são de vida livre, ou seja, não fazem mal a nenhum organismo, como os foraminíferos, que são esses micro-organismos aí que eles têm essa carapaça de carbonato de cálcio que fossiliza, e eles são estudados para verificar, por exemplo, se uma área tem chance de ter uma bacia de petróleo, que é fossiliza. Então, se você existe uma grande quantidade de carapaças de foraminíferos, é uma dica que pode existir petróleo naquela área. Outro ser vivo que também está nesse grupo são os heliozoários, que tem este nome porque os seus pseudópodes saem dessa carapaça mais fina, né, através desses raios, e aí o nome hélio significa sol, parece mesmo, né? Além dos heliozoários também tem os radiolários, que também é muito parecido, muito semelhante a esse grupo. E claro, nós temos as amebas que podem não ter carapaça ou podem ter uma carapaça, uma teca. Tá? As amebas é o grupo que mais nos interessa, porque é aí que vai estar alguns parasitas, né, de animais e, no caso aqui, do ser humano. Inclusive, assim, nem todas as amebas são parasitas, tá? Tem muitas de vida livre e tal, que não faz mal a ninguém. E tem outras que fazem algum mal. Então, vê que videozinho massa que eu trouxe para vocês, uma ameba comendo dois não entender o que é o pseudópode e uma posição desse organismo no meio ambiente. Mas realmente o que mais nos interessa são aqueles que nos causam doença. E aqui a gente vai tratar da amebíase. Amebíase, que é uma infecção pela entamoeba histolítica. Tá? Entamoeba histolítica causa a ameba, a amebíase. Importantíssimo. Como é que se pega a amebíase? Se pega pela ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos
do protozoário. Aí você vai perguntar, professor, e o que é um cisto? Um cisto é uma forma de resistência do protozoário. Como assim? Pessoal, deixa eu falar do ciclo, eu volto para essa imagem. A pessoa pegou e ingeriu o cisto. Aí o cisto passa pelo tubo digestório. Tá? Vai pegar aí a boca, faringe, esôfago, estômago, desinsista, chega ao intestino delgado. No intestino delgado, ele vai liberar o trofozoito, que é a forma normal dele. Como o trofozoito, ele se reproduz, como o trofozoito ele se alimenta, como o trofozoito ele nos causa problemas, causa inflamação no intestino. Aí essa inflamação no intestino dificulta a absorção de água, a absorção de nutrientes e causa diarreia, que é o principal sintoma causado a partir da amebíase. Essa diarreia leva a uma desidratação, uma prostração, quer dizer, uma moleza no organismo e tal. Só que quando causa essa inflamação, vê só, quanto mais ameba, mais tumultuado fica ali o intestino, mais diarreia e parte dessas amebas vão ser expulsas por essa diarreia. Só que imagine, ele está no seu intestino, um ambiente favorável para ele, vai ser expulso, vai para onde? Sabe-se lá, né? Então, o que acontece? Ele vai digerir as organelas celulares que não são tão úteis, para diminuir o metabolismo, que não precisa tanto, tal. Então, por exemplo, vai diminuir a quantidade de mitocôndrias, vai formar uma carapaça de sílica ao redor. Sílica não, desculpa, está errado. Que sílica? De quitina. Quitina, aquele polissacarídeo que é encontrado na parede celular dos fungos, que é encontrado no exoesqueleto dos artrópodes, também vai ser encontrado no cisto dos protozoários, tá? Aí você vai encontrar no cisto protozoário essa carapaça de quitina e isso forma como se fosse uma cápsulazinha de resistência dele ao ambiente. É um fenômeno chamado de criptobiose, uma vida escondida. Dessa forma, ele tem mais condições de sobreviver nesse ambiente que ele vai ser expulso, né, do intestino, sabe-se lá para onde vai. Então essas imagens que você está vendo aqui, ó, esse é o cisto e o trofozoito. O cisto mais redondinho e tal, porque tem essa carapaça de quitina, e o trofozoito não, ele é mais irregular. Uma coisa curiosa das amebas, voltando aí para o ciclo, é que, dependendo do tamanho da infecção, claro, da imunidade da pessoa, tudo isso é relevante, a ameba pode passar do intestino para outros órgãos, pode atingir o fígado, o coração, os pulmões e até chegar ao cérebro. Imagine, dor de cabeça por ameba. Existe. Agora, deixa eu também te dar uma boa notícia, né? Que é fácil tratar a amebíase. Na verdade, tem médico que quando diz assim, olha, tu vai fazer um exame parasitológico de fezes, normalmente faz quando tem alguma coisa, mas se fez de rotina, a pessoa não tem sintoma nenhum, mas encontrou 1, 2 cruzes de ameba, tem médico que nem trata, diz assim, olha, isso é considerado como se fosse um comensal da tua flora intestinal. Agora, se está causando alguma alteração intestinal, como eu falei, uma diarreia, aí claro, existe um tratamento, o tratamento é super fácil, não falta medicamento para tratar a amebíase. Não é uma doença muito grave, mas obviamente deve ser tratada. Beleza? Bom, então como é que se pega a amebíase para ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos do protozoário? Beleza? Bom, e aí a gente vai para os ciliados, o ciliófora, que é o grupo mais complexo assim, tem mais estruturas complexas, a sua célula ser mais complexa entre os protozoários, tá? Então aqui você tem uma imagem do paramécio, que é um protozoário de vida livre, pobrezinho, não faz mal a ninguém, aquele que foi lá digerido pela ameba, pois é. Bom, então vê que ele tem esse formato, parece uma sola de uma sandália, né? De uma sandália dessa de tira. Realmente, para não fazer propaganda. Ó, tem esse formato, aqui você tem uma foto dele e aqui você tem um desenho. É muito mais fácil identificar as estruturas pelo desenho, claro. Mas é interessante que você veja o desenho e a foto dele para poder comparar. E existem algumas estruturas que podem ser citadas. Por exemplo, tá? A mais importante de todas, o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Entenda importante pela importância em prova, né? Que isso é muito perguntado. Então, o vacúolo contrátil e o vacúolo pulsátil é uma organela especial que existe em protozoários de água doce, cuja função é expulsar o excesso de água do organismo. Como assim? Pessoal, deixa eu tentar explicar. Imagine um protozoário que está na água salgada, no mar. Quem é mais concentrado, ele ou a água? A água. Então a tendência dele é de desidratar, perder água para o meio. Mas imagine agora o contrário, o protozoário de água doce.
não é água, não é doce, ela é menos salgada, ela tem menos sais. Então, nesse ambiente, o protozoário ele é hipertônico em relação ao ambiente. E a tendência é a água entrar no protozoário. Só que entrar água demais, o que acontece? A célula enche e ela estoura, porque não tem parede celular, né, semelhante à célula animal, não tem parede celular. Então ele vai estourar. Para evitar que ele morra em água doce, existe o vacúolo contrátil, o vacúolo pulsátil, cuja função é eliminar esse excesso de água que pode entrar no organismo. Então você está vendo ela aqui na imagem, né, no desenho, e também você está vendo aqui na foto, beleza? Outra coisa que pode ser citado é essa invaginação aqui, que é chamada de citóstoma. Citóstoma é a boca da célula. Como assim? É uma invaginação por onde vai entrar o alimento. E aí ele vai fazer como se fosse uma pinocitose, tá? Vai formar um vacúolozinho, esse vacúolo se junta com os lisossomos, fazer a digestão intracelular e depois vai eliminar os resíduos dessa digestão. Tá? Então, o citóstoma sulco oral, tá? É a boca da célula. E por último, essa estrutura mais complexa dos paramécios, né, dos ciliados, você tem aqui o material genético dividido em dois ambientes, o macronúcleo e o micronúcleo, 2 O macronúcleo ele contém as funções vegetativas, funções básicas da célula, aquilo que mantém a célula funcionando no cotidiano, ok? E no micronúcleo ele contém aquelas funções extras, coisas que podem fazer diferença dependendo do ambiente. Por exemplo, no micronúcleo pode conter material genético que tem informação dele ser resistente a alguma substância, ou de repente ele produzir alguma substância que facilite o seu deslocamento num ambiente, ok? Quando vai ter a reprodução sexuada, vai trocar o micronúcleo, porque o macronúcleo é o básico, todas elas têm, né? O micronúcleo contém essas coisas extras que podem, né, fazer diferença de um protozoário para outro. Bom, falando em reprodução, esses protozoários podem ter reprodução sexuada ou assexuada. A reprodução assexuada é bem simples, é aquela divisão binária ou cisciparidade, onde a célula cresce e divide no meio, não tem nem o que falar. Tá? Agora, a reprodução sexuada é por conjugação. O que é conjugação? Então, duas células se aproximam e vão formar uma ponte citoplasmática entre elas. É a mesma forma das bactérias. Só que aqui, como o organismo eucarionte, nesse processo, o macronúcleo não participa, ele então se degenera, não vai participar desse processo. Dá uma olhada de novo aqui na imagem, tá? O macronúcleo em rosa, ó, vê, ele não vai participar do processo. E o micronúcleo vai sofrer meiose, vai formar 4 micronúcleos. Para quê? Para aumentar a variabilidade genética, claro, para reduzir o número de cromossomos. E aí, ele vai sofrer meiose e um desses micronúcleos vai trocar com o micronúcleo de outro protozoário, né, do outro, nesse caso aqui do paramécio, e depois eles vão fundir os micronúcleos, dando origem de novo a um núcleo diploide. Então, a função, e cada um vai para o seu lado, veja, não há um aumento na quantidade de indivíduos, mas na variabilidade genética deles. A ideia aqui é realmente trocar o micronúcleo, e a meiose é importante para aumentar essa variabilidade. E finalmente, a gente tem que falar da doença que pode ser causada por um ciliado na gente, só tem uma, não é tão comum, a balantidíase, tá? Que é causada pelo Balantidium coli. Olha, igualzinho a ameba, velho. Como é que se pega a doença? Por ingestão de água e alimentos contaminados com os cistos do protozoário. Então, você tem aí o cisto, você tem o trofozoíde. Então, como é que é o ciclo? Ingerir o cisto, vai ter faringe, esôfago, estômago, desinsista no intestino, forma o trofoide se alimenta, se multiplica, causa inflamação, causa diarreia, desidratação, prostração no corpo, tal. Com esse protozoário maior, bem grandão, tá? O Balantidium é o maior desses protozoários parasitas. Ele não vai passar para outros órgãos, não. Vai ficar como uma diarreia. Também é uma coisa fácil de ser tratado. É muito semelhante, o protozoário é diferente, o grupo é diferente, mas a doença é praticamente igual em relação à amebíase. Beleza? Bom, sabendo disso, nós vamos para quem? Nós vamos para o nosso exercício, pô. Claro. Tá? Dá uma olhada. Para o vídeo para poder fazer o exercício e volta para ver a resolução. Então, parou. Voltou. Aí diz, ó, uma cultura de protozoários da mesma espécie e dotados de vacúolos pulsáteis foi dividida em 4 placas de Petri numeradas com 1, 2, 3 e 4. Em seguida, adicionou-se 10 ml de água destilada na placa 1, 10 ml de solução salina, 2% na placa 2, 10 ml de solução salina, 4% na placa 3 e 10 ml de solução salina a 10% na placa 4.
Sob tais condições experimentais, é correto afirmar que haverá maior atividade dos vacúolos pulsáteis nos protozoários que estiverem em quais placas? Ora, qual é a função do vacúolo contrátil, o vacúolo pulsátil? Eliminar o excesso de água. E ele vai eliminar o excesso de água se o ambiente for hipotônico em relação ao protozoário. O protozoário foi hipertônico e o ambiente foi hipotônico, então a tendência é entrar água, ele vai ter que expulsar essa água. Então ele vai ter mais problema onde vai ter menos concentração, que é na água destilada, que é obviamente água sem sais, e na que tiver a menor concentração, que é de 2%. Então na placa 1 e na placa 2. Logo, então a resposta é a letra A. Beleza? Não é difícil não. Estude, faça exercício. Lembre-se, vai ter mais 2 aulas sobre protozoário, ok? Então, aula 2 sobre os flagelados e aula 3 sobre os esporozoários. Beleza, galera? Então, mais uma vez, obrigado. Curta o vídeo, ajude aí a gente a ampliar o canal, a ter todas essas aulas e depois a gente vai dando novidades para vocês. Beleza? Um abraço a todo mundo e até a próxima aula.